mundo todo, nesta época do ano, agora em novembro, está realizando a campanha do Novembro Azul, que é uma campanha de promoção da saúde do homem, né? Uma preocupação, né? Uma campanha que procura conscientizar, sensibilizar os homens a cuidar da sua saúde. E esse é o tema do programa Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais como o X, o Instagram e o Twitter. O Twitter não, o Facebook. O X é o Twitter, né? Então, estamos iniciando o Papo Dinâmico hoje para falar da saúde do homem, né? Dentro desta campanha do Novembro Azul. Temos aqui dois ilustres convidados, um convidado e uma convidada, para não usar a fórmula machista, né, da língua portuguesa, né, dois. Na verdade, o doutor Wagner Gil, que é urologista. Obrigado pela presença, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Papo Dinâmico. Obrigado, professor Daniel. Muito obrigado pelo honroso convite. É um prazer, uma satisfação estar aqui no Papo Dinâmico, na PUC TV Goiás, levando informação de qualidade, né, aos nossos homens, aí, ao público masculino e também às mulheres que convivem com esses homens. Perfeito, perfeito. Com certeza, de muita qualidade. E também aqui com ele, né, eu não sei como é que eu vou chamá-la, mas porque ela é socióloga, como é que a gente chama o sociólogo? Helena, meu nome. A Helena Alves de Góes, ela que é analista de políticas de assistência social da Secretaria Estadual de Saúde. Sim. Muito obrigado também pela presença, seja bem-vinda aqui no nosso Papo Dinâmico. Eu que agradeço, professor Daniel. Boa noite, né, meus caros telespectadores. E, assim, esse assunto é de extrema importância, não só em novembro, né, mas nós na Secretaria de Saúde, a gente busca levar essa problemática o ano inteiro, para que os homens cheguem mais preventivamente na saúde, para que não chegue num ponto de complexidade, né? Na Secretaria, então, Estadual de Saúde, o Novembro Azul, na verdade, é o ano todo azul, é isso? A ideia é essa, né? A ideia é que novembro a gente faça essa campanha com uma ênfase, e é uma campanha que começou mesmo com câncer de próstata, mas a gente está trabalhando agora a saúde integral do homem. Então, a gente trabalha tanto a promoção como a prevenção de saúde do homem, e de maneira que atinja os 5 eixos da política nacional, né, de saúde, de atenção à saúde do homem. E quais são esses 5 eixos, doutora? Nós temos primeiro, né, que é uma questão bem problemática, que é o acolhimento. Então, assim, na atenção primária à saúde, que é aquela ida lá na UBS, os homens quase não vão. UBS todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo sabe, a Unidade Básica de Saúde, que o pessoal chamava de postinho, né? Que fica no bairro e que você tem acesso à vacinação ali com facilidade, né? E o homem quase não chega lá, né? E então a gente trabalha esse eixo para o acolhimento. Aí tem outros eixos, né, voltado para a saúde reprodutiva, né, do homem, e também para a atenção à família, né, a formação de família. E temos também a questão das doenças crônicas, né, e também a questão que a gente está mais focando agora no Novembro Azul, que é o 5º eixo, que é o enfrentamento ao cuidado em relação às violências, né, e acidentes, que são no estado de Goiás, violência, causas externas, né, que a gente chama, que são as violências e acidentes, é a 3ª maior causa de óbito masculino. Então, a gente tem chamado muito mais atenção nesse momento para
promoção de saúde, até porque se ele começa a frequentar a unidade básica de saúde, a acompanhar a sua saúde mais de perto, ele não vai chegar, inclusive, numa possibilidade de um câncer, né? Ok. Então vamos perguntar ao Dr. Wagner aqui sobre, agora já falamos de doença, né? Falou de câncer e existe uma das modalidades de câncer, o câncer de próstata, né? Professor Daniel, o câncer de próstata foi o foco inicial, né, da campanha do Novembro Azul, que, como a Helena disse, se expandiu para toda a saúde masculina de maneira geral, mas o câncer de próstata especificamente, ele nos preocupa muito em termos de saúde pública, por ser muito incidente, 60 a 70 mil novos casos por ano, que dá uma média de um caso a cada 8 minutos, e que ainda tem uma mortalidade alta, né? A mortalidade por câncer de próstata de 20%, ou seja, morrem cerca de 14 a 15 mil homens no Brasil de câncer de próstata, sendo que cerca de metade, ou mais um pouco de metade dessas mortes poderia ser evitado se houvesse um diagnóstico precoce, se esse homem procurasse a assistência à saúde de maneira preventiva e não quando os sintomas aparecem. A partir de que idade a pessoa tem que procurar um urologista, no caso urologista e não proctologista? Há uma diferença entre os dois, né? Há uma diferença, embora cuide-se de áreas anatômicas muito próximas, né? Mas conceitualmente a proctologia é a especialidade que cuida da doença dos intestinos e do canal anal. Por isso, o equívoco frequente em associar o proctologista ao exame de toque retal para a próstata, né? Então, o urologista conceitualmente a especialidade que cuida do aparelho urinário de ambos os sexos, né, homens e mulheres, e o aparelho genital masculino, que é onde a próstata se localiza, é um dos órgãos do aparelho genital responsável basicamente, a função primária da próstata é reprodutiva, que é produzir a maior parte do volume do esperma. Então, existe essa confusão, mas esclarecendo nosso telespectador, o profissional, a especialidade que cuida das doenças da próstata é a urologia. E o exame preventivo de próstata, né, o exame de rastreio, na verdade, é o nome mais apropriado, que nós estamos buscando identificar uma doença inicial que ainda não se manifesta com sintomas, né, como a maioria dos cânceres no início é silenciosa. Então, o exame de rastreio de câncer de próstata está indicado para todos os homens a partir de 50 anos de idade, com uma frequência anual. Então, todos os homens a partir de 50 anos de idade devem procurar o urologista para serem avaliados, serem rastreados para essa doença que é muito frequente. Para aqueles homens dos grupos de risco, então esse rastreio deve começar mais cedo, esse exame preventivo deve começar aos 45 anos. Quais são então os grupos de risco? São 3. São homens negros, obesos e aqueles que têm um familiar próximo que teve acometido de câncer de próstata. O que é familiar próximo? Pai, tio, irmão ou avô que teve câncer de próstata. Então, população, homens em geral, a partir dos 50 anos, grupos de risco a partir dos 45. Ok, a Helena falou aqui há pouco que as unidades básicas de saúde, as UBS, estão preparadas para receber os homens lá, para prestar orientação e tal, mas os homens vão muito pouco lá, praticamente não vão lá. Há alguma resistência? E por que há essa resistência do homem procurar esse tratamento urológico? Perdão. Senhor, existem assim, especula-se inúmeros fatores que podem afetar, né? A gente acredita que o mais impactante deles seja a crença na invulnerabilidade masculina, ou seja, o mito do super-herói, que existe um sexo forte, um sexo frágil, que o homem teoricamente, supostamente seria o sexo forte, e esse conceito de invulnerabilidade, eu não sou vulnerável, isso não acontece comigo, isso é para os fracos, né? Isso prejudica muito os homens, porque muitos homens deixam de se beneficiar de cuidados de saúde preventivos, não só de exames preventivos, mas de ter mais cuidado com a alimentação, da prática regular de atividade física, da prática de frequentar as avaliações de saúde.
e acabam não aproveitando, deixando se beneficiar dessa oportunidade, seja na rede pública ou na rede privada. Perfeito, nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos falar dos diferentes tipos de exames que é possível fazer para detectar se a pessoa tem câncer de próstata e também, claro, vamos avaliar também os riscos que ocorrem quando a pessoa não faz o exame ou não faz os exames, tá ok? Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico aqui hoje, né, falando do Novembro Azul, que é o mês aí da campanha campanha de conscientização, sensibilização e promoção também da saúde do homem, né, do ser humano homem, do ser humano masculino. Então hoje nós estamos aqui tratando deste assunto, né, com o Dr. Wagner Gil e também com a Helena Alves de Góes. Eles que são da área de saúde. A Helena é socióloga, mas trabalha lá na Secretaria Estadual de Saúde, na Políticas Públicas de Assistência Social, e o doutor Wagner Gil, que é urologista. Então, vamos começar agora com o doutor Wagner, ok? Doutor Wagner, quais são os exames? Eu lembro que tem o PSA que a gente faz, né, que é salvo engano, um exame de sangue. Depois, o senhor falou de toque retal e tem outros exames também para detecção de próstata ou são só esses dois? Bom, vamos lá. Então, para o rastreio inicial, porque todos os homens devem fazer, o toque retal e o PSA, eles são fundamentais. É um equívoco comum dizer, olha, faz só o PSA que é o suficiente, faz o PSA, se der alterado você faz o exame de toque, e é muito importante a gente desmistificar isso aqui. Por quê? 20% dos casos de câncer, eles não alteram o exame de sangue, o PSA. Então, esses 20% só vão ser diagnosticados se os homens forem submetidos ao toque retal. Então, os dois exames, eles são complementares, né? Nós escutamos muito essa pergunta, qual que é o bom, qual que é o melhor? O melhor é a conjunção dos dois, eles não são concorrentes, eles são complementares. Então, o toque retal, ele não deve ser abolido, né, nessa linha de rastreio. O rastreio inicial, então, apontando alguma alteração, seja no exame de sangue, que é o PSA, seja no toque ou em ambos, esse homem vai ser aprofundada a investigação dele. E para isso, então, nós vamos lançar a mão de exames de imagem, como a ressonância magnética, hoje é o melhor exame de imagem para o paciente que já tem uma suspeita clínica, né? Não é um exame de primeira linha, já é um exame de segunda linha, quando nós já temos uma suspeita maior. E a confirmação do diagnóstico vai vir através de uma biópsia, que é um exame feito para retirar pequenos fragmentos da próstata que vão ser examinados no microscópio e aí sim descartada ou confirmada a hipótese de câncer para depois seguir com o tratamento. Então, para rastreio inicial, toque e PSA e outros exames vão vir em outras etapas. Quais fatores aumentam o risco do câncer de próstata? Embora o câncer de próstata seja muito comum, né, independente de hábitos, mas alguns hábitos eles podem aumentar a chance desse homem ter um câncer na sua próstata. O tabagismo aumenta o risco, a obesidade aumenta o risco, o consumo exagerado de proteínas e gorduras animais aumenta o risco. Então, esses são os fatores que a gente chama de modificáveis, né? Os fatores não modificáveis, que também são fatores de risco, é a história familiar, né? Não dá para escolher a família que a gente nasce, e a idade também. Com o decorrer da idade, a chance de câncer de próstata ela aumenta. Ele é também conhecido como câncer do idoso. 2/3 dos casos de câncer de próstata, eles acontecem a partir dos 65 anos de idade. Então, basicamente, são esses os fatores de risco. Em relação aos modificáveis, então, o recado já está pronto, né? O sedentarismo, esqueci, o sedentarismo também é um fator de risco de câncer de próstata. Então, praticar atividade física regular, ter uma alimentação balanceada, baseada mais em grãos, frutas, verduras, cereais, e pouca gordura e pouca proteína animal, controlar o peso, não fumar, é a maneira de reduzir um pouco o risco. Perfeito. E quais são os sintomas, doutor? Que tipo de sintoma a pessoa sente que ele tem que procurar correr no médico?
Bom, os sintomas urinários, eles não são específicos do câncer de próstata e o recado, na verdade, é para que esse homem não espere ter sintomas, né? Os sintomas urinários podem aparecer em outras patologias, principalmente na hiperplasia prostática benigna, que é 4 vezes mais comum, mas o câncer de próstata, sim, pode, em fases avançadas, ele ter alguns sintomas. Quais seriam eles? Então, dificuldade para urinar, quando o jato urinário fica fraco, quando esse homem tem que fazer esforço para urinar, quando ele começa a ter que ir ao banheiro com mais frequência, quando ele começa a ter que levantar muitas vezes à noite, quando ele tem uma sensação de esvaziamento incompleto da sua bexiga, presença de sangue na urina, em fases mais avançadas, já com insuficiência renal por bloqueio do escoamento da urina pelos rins e, nos casos metastáticos, até com dor óssea naquele paciente que tem já implantes tumorais, metástases, né, no esqueleto todo. Como é que é lá na secretaria, Helena? Secretaria, você trabalha com políticas públicas de assistência social, então você tem estatística, trabalha dados provavelmente, né? Como é que é isso lá, a questão da saúde do homem na secretaria? Há uma frequência grande, os homens procuram, tem espaço, eles são suficientemente atendidos ou há dificuldade ainda em Goiás para implementar essa saúde, esse tratamento, digamos assim, ou esse acolhimento, né, que você falou de acolhimento, né? Então, a gente procura, né, buscar em todos os níveis de atenção, que a gente chama de primária, secundária e terciária, mas principalmente na primária, que aconteça inclusive uma busca ativa, né, uma busca por esses homens. Então a campanha vem muito, a gente utiliza muito a campanha, o Novembro Azul, nesse sentido, de conscientizar o homem, né? Como é que é? Lá nas unidades básicas de saúde, lá tem onde está o atendimento primário, é isso? Sim, sim. Lá tem urologista ou o clínico geral que faz esse papel? Não, lá não tem especialidades, né? Lá é uma atenção inicial. Então, assim, tem o médico da família e que vai fazer esse primeiro atendimento. No entanto, como a UBS também é de promoção de saúde, normalmente as UBSs fazem vários tipos de projetos, programas, para incluir a sociedade ali naquele convívio, grupos, né? Então, assim, tem uma estratégia muito importante para a saúde do homem, que é uma tentativa, né, de trazer o homem para a UBS, que é quando ele se torna pai, que é o pré-natal do parceiro. Que tem que levar o filho, aí acaba tendo que ir também. E é assim, a mulher vai, né, costuma-se que a mulher vá sozinha. A mulher vai e aí, nesse momento, os profissionais da UBS vão instigar para que o homem também venha, que esse pai venha. Que aí, a partir daí, esse pai vai ter uns exames iniciais, um check-up inicial de saúde, né? E também ser incluído no cuidado, tanto no pré-natal completo, como também em discussões sociais, trabalhar o psíquico dele para que ele esteja, para esse pai que ele está se tornando. E para ele ter essa participação maior. Perfeito. Doutor Wagner, então, pelo que o senhor falou ainda há pouco, os hábitos, digamos, de vida, de comportamentais do homem têm influência direta na prevenção e no tratamento, né, do câncer de próstata. Até um estudo recente foi publicado no primeiro semestre, ele mostrou que mais do que prevenir câncer, pacientes que têm hábitos saudáveis, principalmente pacientes que têm uma rotina de atividade física regular, eles têm uma chance maior de cura no seu tratamento de câncer. Então, manter hábitos saudáveis não só ajuda a evitar várias doenças, né? Porque quando a gente fala do Novembro Azul, se fala muito em câncer de próstata, mas nós temos que pensar também que esse homem ele pode ser acometido de diabetes, de doenças cardiovasculares, são a principal causa de óbito no homem ali entre os 40 e 50 anos de idade, a partir dos 70 anos. Então, estimular hábitos saudáveis vão impactar na prevenção de doenças, não só o câncer, mas também no tratamento delas, né? Então, esse trabalho que é feito nessa concentração de ações no Novembro Azul, mas que é uma campanha que tem que continuar e reverberar o ano inteiro, ela é muito importante para esse homem que
ficou esquecido até durante 20 anos depois da implantação do SUS. Eu comentava com a Helena dos bastidores ali, que quando o nosso SUS foi implantado em 1988, demorou 20 anos para aparecer uma política nacional de assistência à saúde integral do homem. Foi só em 2008 implantado em 2009. Então isso é uma prova de que toda a sociedade precisa se envolver bastante, porque esse homem ele tem características peculiares, né? Esse mito da invulnerabilidade. Então o homem, né, falando genericamente, né, nós homens não somos tão cuidadosos com a nossa saúde quanto as mulheres. Os cuidados alimentares não são tão intensos, as rotinas de atividade física, o homem fuma mais, bebe mais, se envolve mais em violência, seja como agressor, como vítima. A população carcerária do Brasil é em sua grande, maciça maioria composta de homens, né? Então é muito importante realmente falar disso, né? Tem o slogan da campanha da Sociedade Brasileira de Urologia, fala assim que saúde também é papo de homem, né? Não é, tem que ser falado. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, vamos continuar aqui falando de Novembro Azul e vamos trabalhar também a questão de sintomas urinários, que nós já falamos aqui, e outros sintomas que podem afetar a nossa saúde, a saúde do homem, né? Afetar a sua saúde, especialmente a saúde que corre risco, né, de sofrer aí graves problemas de saúde, como a próstata, o câncer de próstata e assim por diante, tá bom? Já já a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico, hoje falando de Novembro Azul, com os especialistas aqui, o Dr. Wagner Gil, urologista, e com a Helena Alves de Góes, que é analista de políticas de assistência social da Secretaria Estadual de Saúde. Até o final do programa eu decoro esse cargo. Um cargo com nome enorme, né? Então, nós já tínhamos falado, é verdade, sobre a questão dos sintomas urinários, que afeta, quer dizer, que são sintomas que indicam, de algum modo, né, o problema, algum problema, o risco de se ter algum problema na próstata e tal. Mas nesse bloco a gente queria falar um pouquinho mais também, até porque esse eu acho que é o principal objetivo da campanha Novembro Azul, que é a sensibilização, né? E a gente nota que há algumas barreiras, algumas dificuldades, há resistência e tal. Então, como fazer para superar essas barreiras e, enfim, fazer com que digamos, a parte, os homens, né, de um modo geral, possam mudar de hábito, de atitude e cuidar mais da sua saúde. Vamos começar com a Helena, tá bom, Helena? Que você trabalha com campanhas, com políticas, sim, né? Então, como é que poderia ser, Helena? Então, a nossa preocupação está muito voltada para quebrar essa barreira mesmo, né? É uma barreira cultural, né? Na nossa sociedade, culturalmente, a gente tem essa coisa de pensar que o homem, ele não precisa de cuidado, né? Tanto que em vários trabalhos feitos com homens, quando você pergunta para eles o que vem na cabeça deles quando eles sabem que vão ter um filho, um menino, eles falam que é mais fácil. E quando pergunta se vai ser, que fala que é uma menina, eles falam assim, aí eles vão assinalando um monte de cuidados. E isso é um mito mesmo, né? É uma ideia errada, porque desde a gestação, seja homem, seja mulher, né, a pessoa precisa dos cuidados, né? Então, quebrar esses mitos é que é importante. Por isso, a gente tem feito esse trabalho mais de arrumar estratégias, né, para que o homem venha. Então, o pré-natal do parceiro é uma. Outra estratégia que as UBSs nos municípios fazem muito é tanto fazer horários estendidos, né, para que o homem está trabalhando o dia todo e a UBS normalmente vai até às 17 horas, o funcionamento. Mas aí eles chamam de horários estendidos ou horários em sábados, então também em campanhas, né, em campanhas locais. Hoje a gente teve notícia na cidade de Goiás, por exemplo, as UBS aproveitam a Feira do Agricultor
para levar a saúde do homem até ele, porque ele não tem realmente o hábito de vir procurar, né? Por conta dessa crença. Então, nosso objetivo é esse, é quebrar essa crença e trazer o homem para o cuidado, tanto de si, quanto, né, do outro, do seu filho, da sua filha, da esposa, para que a gente chegue num ponto em que ele, né, inclusive, esse número de violências diminua, tanto autoprovocada, porque acontece muito, como acidente de trânsito, porque ele acha, exatamente, porque ele acha um super-homem, ele é invencível, então tudo bem ele infringir, né, regras do trânsito, né? Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido. E quero salientar que... Mas a campanha Novembro Azul trabalha esses aspectos também? Trabalha. O disciplinamento, digamos assim, a civilidade. A civilidade do homem também. O homem não é tão civilizado assim. Não acredito nisso. Eu acho assim que o homem, ele está realmente... ele está colocado numa caixa. E nessa caixa ele tem que ser provedor, ele tem que ser forte, ele não pode chorar. Homem não chora, né? Não é assim? Dizem que não. Dizem que não. E aí, isso traz para o homem um peso muito grande. E, assim, isso é tão sério que a gente trabalha muito também a questão da saúde mental do homem. Porque o homem, ele com certeza tem as suas fragilidades, mas ele não pode mostrar. Ele não pode mostrar nem para os amigos, né? Então, hoje mesmo a gente estava conversando lá nesse evento, se o homem vai para a UBS, depois ele não vai contar para os amigos que foi para a UBS. Ou se ele vai fazer o exame de urologia, ele não vai contar para os amigos que foi, porque ele tem receio, né? Porque os amigos vão ficar zoando da cara dele, né? Ah, então você fez o exame de toque, né? Então, assim... O jeito é educar os amigos também, né? Exato. Existe uma proposta, inclusive, de trabalhar tanto com adolescentes como com adultos, por isso, trabalhar a comunidade. Porque, assim, em situações em que eu estou vendo, por exemplo, que um homem está abatido, precisando de uma ajuda psicológica, o que eu faço a respeito? Será que eu tenho coragem de chegar nesse homem e falar como eu falo com uma mulher? Porque eu falo abertamente para uma amiga minha, assim, vamos procurar um psiquiatra, vamos procurar um psicólogo, mas e para um homem? É super difícil tratar desses assuntos. Perfeito. Sabe? Entendi. Vamos lá com o Dr. Wagner agora. Nesse Novembro Azul, existe a Sociedade Brasileira de Urologia, não é isso? O Novembro Azul, como foi dito, ele começou lá na Austrália, né, em 2003. Em 2011 ele veio para o Brasil pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, e o Instituto é detentor dessa marca no Brasil, mas tem vários parceiros, né? E a Sociedade Brasileira de Urologia, por ser uma das grandes envolvidas na saúde masculina, principalmente no foco é o câncer de próstata, é um grande parceiro nessa campanha. Mas não é só o câncer de próstata que é trabalhado na campanha. Não, a campanha ela foi se estendendo depois para ver o homem na sua integralidade, né? O foco acaba sendo o câncer de próstata, por ser uma doença comum e com impacto grande, né, nas famílias, né, de maneira geral. E como a gente diz, uma das maneiras de sensibilizar o homem, né, que eu particularmente uso muito no consultório, é que eu viro e falo assim, quando você tem uma família, sua vida não é mais só sua. Se você adoecer, as pessoas vão sofrer junto com você, né? E nesse caso, a família também deve ajudar a incentivar também o homem da família a procurar urologista. Por isso que eu ressalto a participação das mulheres, né? Porque eu estimo que 2/3 dos homens que vão aos nossos consultórios, eles vão incentivados ou até coagidos pelas mulheres, porque é a mulher quem liga, quem marca a consulta e muitas vezes acompanha ele até o consultório para garantir que ele não vai faltar. Ela marca e vai atrás e chega lá e ainda fica sugerindo para os médicos, né, o que fazer. Isso, acontece muito isso. A mulher vai com o marido na consulta, que é para ele,
e ele começa a falar, ele vira e pergunta para ela, o que eu tenho mesmo? Com os filhos também, né? Com os adolescentes, os filhos homens. Deixa eu perguntar para minha mãe o que eu tenho, né? Às vezes ele nem consegue fazer uma consulta sozinho. Por quê? Porque ele está tão distante de perceber as questões que lhe acometem, que ele nem percebe isso. É que às vezes a relação, é a mulher que vai perceber. Às vezes a relação não é muito de liberdade entre os dois. Às vezes o homem sente a obrigação de ser o chefe, ser mandão, e com isso a mulher acaba ficando submissa. Sim. E aí ela fica com receio também de ficar falando, né? Pode acontecer isso. O filósofo Rousseau já falava, né? Lá atrás, século passado, que o homem vive como se não fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido, né? É verdade. Então essa própria percepção que a Helena falou, de parar para pensar em si, se conscientizar do seu corpo, dos seus pensamentos, de como que ele está se organizando, é uma coisa que falta. E eu queria a liberdade de voltar um pouquinho atrás, essas estratégias, né, de como é que a gente rompe essas barreiras. Eu particularmente, eu acho que o homem, ele abstém-se de ir ao médico, não só na questão da próstata, mas das outras coisas, e está muito relacionado a essa questão do papel de provedor, o papel de líder, de chefe da família, que ele se acostuma a ver naquilo ali. Então ele deixa muitas vezes de procurar uma avaliação de saúde por receio dos impactos que aquilo vai ter na vida dele. Então, de repente, ele deixar de ser aquele, nossa, olha, o fulano de tal, e passar a ser, nossa, coitado, tem câncer, coitado, tem diabetes, coitado, tem insuficiência cardíaca. Então, talvez mais do que o medo do exame invasivo e tudo, que é um exame rápido, indolor, dura aí no máximo 10 segundos, talvez seja o medo, principalmente quando fala em câncer de próstata, do que poderia desdobrar do tratamento, eventualmente afetar a sexualidade. E é uma coisa que também, hoje em dia, nós temos mecanismos mais eficazes para lidar com essas situações, prevenir os impactos do tratamento do câncer de próstata, seja de maneira cirúrgica, com medicamentos ou com radioterapia, de maneira a tratar o câncer com menos agressão ao organismo. Só que isso também depende do diagnóstico precoce, né? Perfeito, nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos falar de outras coisas também, mas especialmente sobre a pedra no rim, que é a pedra nos rins, tem gente que tem pedra nos rins. Então vamos ver aqui com o Dr. Wagner e também com a Helena o que eles têm a dizer para nós sobre isso. Isso faz parte também dessa campanha do Novembro Azul. Já já a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos hoje falando de Novembro Azul com o Dr. Wagner Gil e com a Helena Góes. O nome dela é grande, mas vou falar só a Helena Góes agora. Tudo bem. Então, o Dr. Wagner, pedra nos rins, tem a ver com próstata? Não tem, embora seja uma doença do aparelho urinário de ambos os sexos, né? Mulheres também têm pedra nos rins, embora os homens são 2 vezes mais acometidos pela doença, mas não tem a ver com próstata, tem a ver Mas tem prevenção? Tem prevenção, sim, passa muito por hábitos saudáveis, né? Então, a maneira de se prevenir contra pedra nos rins são várias. A principal delas, a mais efetiva, tomar bastante líquido. Que tanto de líquido? Bom, isso varia dependendo da temperatura, dependendo do seu nível de atividade, em geral 2 a 3 litros de líquido por dia. Qual o melhor termômetro? Olhar para a cor da urina. Se a urina está clarinha, está bem hidratado. Evitar excesso de sódio e de proteína na dieta. Então, não exagerar no sódio, no sal e na proteína. Sódio é sal, né? E proteína é carne. Mas o sódio ele está em muitos alimentos, por exemplo, alimentos industrializados, que o sal é o conservante universal, né? Então, alimentos industrializados têm uma quantidade grande de sódio. E algumas estratégias que podem ajudar a prevenir também, como a ingestão de frutas cítricas, a prática regular de atividade física. Tá, e para detectar a pedra nos rins, qual o melhor exame? As pedras nos rins, elas não exigem um rastreio, né? Não tem uma indicação de rastreio. Mas a ultrassonografia normalmente é usada quando se tem uma suspeita, é o primeiro exame de imagem.
E daí nós podemos seguir para uma tomografia, são exames mais específicos, mas não há necessidade de um rastreio, a atitude preventiva é mais importante. E normalmente os indivíduos acometidos por pedra nos rins, eles têm esse diagnóstico de uma hora para outra, no meio de uma noite como estamos aqui agora, ou às vezes no meio de uma tarde de trabalho, é surpreendido com uma dor forte, geralmente na região lombar, de um lado ou de outro, e que se irradia para a região da bexiga, uma dor forte, muito intensa, acompanhada de náuseas e vômitos, que habitualmente vai fazer com que essa pessoa tenha que procurar um pronto-socorro imediatamente. Então, o próprio sintoma já força o indivíduo a correr para o médico, né? Na grande maioria das vezes. E o tratamento, como é que é? Então, o tratamento vai depender muito da localização do cálculo, vai depender muito do controle ou não da dor, do tamanho desse cálculo. Muitas vezes o tratamento ele é clínico na urgência, se for um cálculo pequeno, se não tiver associado à febre. Se for um cálculo grande, pode exigir cirurgias complexas. E a principal coisa realmente é trabalhar a nível de prevenção, hidratação, atividade física, controle alimentar, sabendo que é uma doença extremamente recorrente, tá? Quem teve um episódio de cálculo agora tem 50% de chance de repetir um outro cálculo em 5 anos. Então, vale para a população toda, mas principalmente para quem já teve uma pedra no rim, tomar bastante líquido, se hidratar e controlar a alimentação. Não há risco disso evoluir para uma coisa mais grave, tipo câncer, não? Câncer não, mas a pedra no rim, se não for bem tratado, bem diagnosticado e manejado, ela pode sim colocar a vida do indivíduo em risco por infecções urinárias associadas, que podem evoluir para uma septicemia, uma infecção generalizada, ou também para a perda do órgão, né? Um cálculo que obstrui a saída do rim. E se ele não for bem conduzido, bem tratado, ele pode ocasionar a perda desse rim. Já chega em você, Helena. Não, tranquilo. Mas é porque ele tá aproveitar o assunto. Vamos aqui, aproveitar siga na sequência, doutor, né? O papo tá quente. Exato. Nós falamos muito de câncer de próstata e tal, mas a próstata tem a função também reprodutiva, não é isso? Exato. Então, manter uma próstata saudável não é apenas prevenir contra o risco do câncer, digamos assim, mas mantê-la também na sua função principal. Essa função também do urologista, né? Exatamente. O urologista é aquele médico, como eu disse, que trata, né? Ele se interessa por todas as condições que podem afetar o aparelho genital masculino e urinário de ambos os sexos. Então, nós nos interessamos também, dentro do conceito mais amplo de saúde, que é viver em plenitude, que esse homem tenha não só, ele previna doenças, mas que ele viva o melhor que ele pode viver, em todos os aspectos, do aspecto psicológico, aspecto social e o aspecto biológico. E isso passa por uma série de nuances, né? Por exemplo, uma vida sexual saudável, que também faz parte de um conceito mais amplo de saúde, que também exige desse homem que ele tenha os mesmos cuidados, que ele tenha um hábito alimentar saudável, que ele pratique exercício com regularidade, que ele vá ao médico pelo menos uma vez ao ano para fazer exames básicos, como checar um colesterol, uma glicemia para ver se não tem diabetes, medida de pressão arterial, tudo isso é muito importante. A prática sexual mais frequente, ajuda a manter a próstata saudável, mais saudável, não tem nada a ver. A abstinência pode também comprometer a próstata? Não, ou não tem nada a ver? Existem poucos estudos e com um número limitado de pacientes que apontaram para um possível benefício, numa frequência maior de ejaculação e uma redução na chance de câncer de próstata. Homens que ejaculavam 5 vezes ou mais por semana teriam, teoricamente, uma menor incidência de câncer de próstata. Mas não é uma pesquisa conclusiva? São estudos limitados, com um número pequeno de pacientes, que requerem ainda um estudo mais amplo em cima. Perfeito. Mas Helena, há indícios. Há indícios, né? Helena, e você falou de unidade básica de atendimento, saúde e tal. Aí eu fiquei preocupado aqui. O Estado tem essa capilaridade toda de estar presente em todos os bairros e todas as cidades do estado de Goiás? Ou faz isso também através de convênios com os municípios? Na verdade, a gente faz parte do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? Então, o famoso SUS que para mim é uma genialidade. Então, assim, o Estado,
ele vai ter a atenção secundária, né, especializada, que a gente chama, de média e alta complexidade, que são os hospitais, né, as especialidades, com mais foco de execução. Na atenção primária, nós do Estado, nós estamos muito nessa... Vocês estão conectados ao SUS, então? Isso, somos do SUS. Nos CAIs, então, nos pronto-socorro? Isso, os CAIs, as UBSs, elas já são unidades do município. Os hospitais do Estado participam, digamos, do que se chama regulação? De regulação, participam. Ok. Tudo isso é do Sistema Único de Saúde, né? Uhum. E os municípios, eles acabam ficando com essa responsabilidade da promoção e prevenção de saúde com a atenção primária, justamente por causa da capilaridade. Justamente para que, como o município está próximo do cidadão, né, para que possa atingir toda a população que dele precisar. Então, assim, Goiás, ele tem uma excelente capilaridade de atenção primária, né? É claro que sempre tem questões, mas assim, em todos os municípios goianos tem UBS. Né? Esses casos de câncer, de próstata e outras doenças mais graves, hoje em Goiás, como é que está a nossa rede hospitalar em Goiás, o SUS em Goiás, na parte de regulação, está suficientemente prevenido para receber e atender? Por exemplo, a pessoa é diagnosticada lá num exame secundário de que ele está com um câncer de próstata. Como é que é? Ele não tem plano de saúde, ele tem que ser atendido pelo SUS. O SUS consegue absorver esses pacientes todos? Consegue absorver, ainda assim, não todos, né? Mas a gente tem trabalhado também para ampliar a oferta, inclusive nessa complexidade, né? Chegando no ponto do câncer, de estar atingindo ao câncer, de chegar no câncer, que a gente consiga ofertar. E, assim, o Estado de Goiás, ele acabou de inaugurar o CORA, né? O CORA ainda está atendendo crianças, ele é para o câncer pediátrico. Mas, ao longo do tempo da sua implementação, ele vai conseguir abarcar todas as... O projeto é para atingir outras faixas etárias também, sim. Né? E aqui também a gente tem o Araújo Jorge, né, que do Sistema Único de Saúde, que atende todo tipo de câncer, né? Então, assim, a gente vai conseguindo regular para que todos tenham acesso ao tratamento. O Jorge atende SUS também? Atende. Ok. E assim, o que a gente mais... Por isso a gente chama tanta atenção para a prevenção, né? Que o Dr. Wagner falou. Então, assim, por que o homem tem mais pedra no rim, por exemplo? E por que ele vai? Ele vai porque doeu demais, né? Entendi. Ele tem mais pedra no rim porque ele não toma água, a mulher toma mais água. Talvez tenha algo aí. E aí, agora, a campanha Novembro Azul chamar a atenção através do câncer de próstata é importante porque o homem tem medo do câncer. Okay. E é uma doença silenciosa, como o Dr. Wagner explicou, né? Então, por isso a gente trabalha muito esse chamariz. Perfeito. Dr. Wagner, para a gente encerrar, qual a mensagem que o senhor deixa aí para o nosso telespectador, principalmente o homem que nos acompanhou até agora, para que ele possa se prevenir em relação, principalmente, a essa questão aí do câncer de próstata? Muito bem, homens. A mensagem que eu queria deixar para vocês é que saúde também é papo de homem. Então falem de saúde, mesmo que esteja brincando, em piada com os amigos, mas falem de saúde e assumam uma vida saudável. A pergunta que eu deixo para vocês é: que homens que vocês querem ser daqui 5, 10, 15 ou 20 anos, tá? Isso que vocês estão fazendo hoje, o que vocês podem fazer a partir de hoje, vão ditar que homens vocês vão ser daqui 5, 10, 15 anos. E mulheres, continuem insistindo com seus homens. Eu recebo muitos homens para o atendimento que eu digo que eles chegam por livre e espontânea pressão. Cuidem dos seus homens, cuidem dos seus maridos, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos. Levem ao médico, levem para avaliações de saúde, para todos uma vida mais saudável. Muito obrigado, professor Daniel, pelo espaço, pela oportunidade. Nós que agradecemos, muito obrigado a vocês, muito boa noite. E mais ainda, eu vou aqui da minha parte também falar, se você se ama e ama a sua família, não deixa de se cuidar não, né? Faça mesmo o PSA, mas faz também o toque retal para que você possa
envelhecer tranquilo e saudável e poder ajudar a sua família, a todas as pessoas que você ama, inclusive você mesmo, tá bom? Um grande abraço para você, boa noite, até a próxima.